Baseado em Mateus, capítulo 5, onde Jesus cita as bem-aventuranças, eu quero falar aqui sobre 6 dons, virtudes, talentos ou frutos do Espírito, que são humildade, mansidão, justiça, misericórdia, coração puro e paz. Humildade é uma virtude que não só todo crente deveria ter, mas todo mundo deveria ter. Mas nós sabemos que não é bem assim, que muitas vezes a arrogância e a soberba toma conta da pessoa de uma tal forma, tirando a possibilidade de ser humilde. E é por isso que Salomão escreve no capítulo 18, versículo 12 do livro de Provérbios, dizendo: Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. No mesmo livro, no capítulo 29, versículo 23, ele diz assim: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ouviu, crente? Tem que considerar os outros superior a si mesmo. Eu sei que é um pouco difícil, mas é o que tem que fazer. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E você, irmão, reflita comigo agora. Você está sendo humilde? Em casa, no trabalho, na escola ou até mesmo na igreja? Porque tem gente que é humilde na igreja, mas no trabalho é um carrasco com os subordinados. Tem gente que é humilde no trabalho, mas em casa ele é um ditador. E até mesmo na igreja com os irmãos, praticando o farisaísmo, impondo-lhes fardos pesados, coisa que nem com um dedo eles querem mover. Mansidão, outra virtude que todo crente é obrigado a ter. Já ouviu aquela frase que alguns irmãos falam? Eu sou crente, mas meu braço não. Se pisar no meu pé eu sou caladinho, mas se pisar no meu pé o bicho pega. Isso não é frase de sair da boca de um crente, de um imitador de Cristo. A palavra de Deus diz assim: sede santo em toda maneira de viver. Santo é manso, irmão. Santo não é violento. A única entidade violenta que eu já ouvi falar são as entidades da Umbanda e do Candomblé. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Ser justo, exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. É assim que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo de justiça? Quando trouxeram aquela mulher pega em adultério diante de Jesus, o que iria acontecer ali? Um bocado de marmanjo, um monte de homem, todos armados com pedra na mão, e uma mulher indefesa desarmada. Iam matar a mulher. Jesus chega e diz assim: aquele que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. De vocês aí, que não errou, dos que nunca erraram, jogue a primeira pedra. E isso foi um grande ato de justiça de Jesus. E é assim que tem que ser. 2 mulheres, certa vez, trouxeram uma criança recém-nascida ao rei Salomão com um dilema, dizendo: essa criança é minha, enquanto a outra dizia: não, ela mente. A criança é minha, ela me roubou enquanto eu dormia. E Salomão disse: tragam-me uma espada e dividam a criança no meio. Isso para que a justiça fosse feita. E uma das mulheres levanta-se e diz: não, dê a criança a outra.
porque eu não quero ver a criança morta. Então Salomão, vendo que aquela ali era a verdadeira mãe, disse: entregue a criança àquela que poupou a vida do menino. E a justiça foi feita. E é assim que tem que ser, irmãos. É assim que nós devemos proceder, sempre. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja como a misericórdia é importante, irmão. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Vamos ver um exemplo de pessoa misericordiosa? É o bom samaritano. Um homem sendo assaltado e espancado e ficando quase morto, passaram por ele 2 religiosos e fizeram que não viram nada. E passando um samaritano, que era considerado rejeitado na época de Jesus, ajuda o homem, o leva para uma hospedaria, paga ao hospedeiro pela sua estadia, pela cura dos seus ferimentos, e ainda diz assim: o que ele gastar mais eu pago na volta. E Jesus, contando essa parábola, pergunta aos fariseus: quem seria o próximo desse homem? E eles, com todo aquele orgulho, respondem: aquele que usou de misericórdia. E é assim que tem que ser. Eu tenho que ser misericordioso. Ai de mim se as pessoas não tivessem misericórdia de mim, se Deus não tocasse no coração de alguém para ter misericórdia de mim e eu também ter misericórdia das pessoas. Já imaginou um mundo sem misericórdia? Ter o coração puro. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Gente, isso é muito importante. Ter o coração puro, ter o coração limpo, ter o coração sem maldade. Tito, em sua carta, ele escreve: todas as coisas são puras para os puros e impuras para os impuros, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ter um coração puro é ter um coração sem maldade, sem malícia, sem inveja. E é por isso que a Bíblia nos aconselha para não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, para que haja pureza em nosso coração. Ter paz. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem que ter paz. Jesus, na bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que trama projetos iníquos. A quinta, pés que se apressam a correr para o mal. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª é o que semeia contenda entre irmãos. É isso mesmo, irmãos. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, porque Deus é um Deus de paz, Deus não é um Deus de guerra. Deus nos chamou para a paz e não para a guerra. Existe aqueles irmãos que é o grupo da fofoca, que é o grupo do mau conselho. É o irmão que aconselha o seu próximo e diz: olha, deixa de falar com fulano. Às vezes por uma pequena intriga, por uma pequena disse-me-disse, causa ou quer causar, tenta causar divisão, separação entre irmãos.
É a irmã que aconselha a outra dizendo: deixa aquele homem, mulher. Aquele homem só quer beber, não se converte. Querendo causar divisão, contenda entre irmãos. E isso Deus não aprova, viu? Então, seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E este, irmãos, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham aplicado a palavra ao coração. Espero que todos fiquem em paz, que Deus abençoe. Até a próxima e tchau.